Olá meus amigos, tudo bem? Vamos dar sequência aqui à nossa playlist de Direito do Consumidor. Nós vamos continuar tratando a respeito da oferta no CDC. Tudo bem? Não sai daí que eu volto já já. Muito bem, meus caros, então dando sequência aí ao estudo da oferta. Vamos falar sobre um assunto que é extremamente importante, né? E muita gente acaba tendo dúvida, que é o assunto referente a componentes e peças de reposição, tá? Vamos começar o nosso vídeo por aí. E eu trouxe para a gente fazer a leitura o artigo 32 do CDC, que é o dispositivo que trata aí a respeito desse assunto. Vamos comigo para a tela. Muito bem, galera, então vamos aí fazer a leitura do artigo 32 do CDC. Estamos falando aí a respeito de componentes e peças de reposição. Tudo bem? E isso ainda dentro do estudo da oferta. Então, diz o 32 do CDC, os fabricantes e importadores deverão assegurar a oferta de componentes e peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto. Ok? Bom, primeira informação aí que a gente tem a respeito desse dispositivo, né, a partir dessa leitura aí do caput, é que essa regra, ela não se aplica ao distribuidor. Tudo bem? Essa regra, ela não se aplica ao distribuidor, apenas aos fabricantes e importadores. Ok? Tranquilo? Muito bom. O parágrafo único diz: cessadas a produção ou importação, a oferta deverá ser mantida por período razoável de tempo na forma da lei. Ok? Então aqui nós estamos falando aí sobre oferta de componentes e oferta de peças de reposição, tudo bem? E esse parágrafo único a gente consegue observar aqui no finalzinho, né, na forma da lei, que esse parágrafo único ele é uma norma que necessita de complemento, tá? E quem complementa esse parágrafo único do artigo 32 é um decreto antigo, mas ainda em vigor, que é o decreto 2181, decreto esse lá de 1997. Ok? E esse decreto, mais especificamente, no seu artigo 13, inciso 21, ele diz pra gente o seguinte, que o período, né, razoável de tempo, então essa expressão, né, período razoável de tempo, mencionada pelo parágrafo único do artigo 32 do CDC, essa expressão significa, né, que ela não pode ser inferior à vida útil do produto ou serviço. Então, esse período razoável de tempo, ele não pode ser inferior à vida útil, seja do produto ou do serviço. Tudo bem? Então, muito cuidado aí com esse artigo 32, né? Pegadinha aí de prova, muito cuidado. Então, se você vira aí uma questão mexendo aí com o texto da lei, os fabricantes, importadores e distribuidores devem assegurar a oferta dos componentes e peças de reposição. Tá errado. A regra não se aplica ao distribuidor, só fabricante e importador.
E no tocante ao parágrafo único, esse período razoável de tempo significa que ele não pode ser, esse período de tempo não pode ser inferior à vida útil do produto ou serviço. Tudo bem? Dando sequência aqui ao nosso estudo, próximo tópico, ainda dentro de oferta, eu quero falar sobre os prepostos e representantes autônomos, ok? Então ainda estamos falando de oferta, só que agora passamos para o tópico dos prepostos e representantes autônomos. Vamos falar aí um pouco sobre o artigo 34 do CDC. Tá? O artigo 34 do CDC ele traz uma regra importante, que é o seguinte: o fornecedor é solidariamente responsável, ok? Pelos atos dos seus prepostos ou dos seus representantes autônomos. Tudo bem? Então, pelo artigo 34, o fornecedor é solidariamente responsável pelos atos dos seus prepostos ou representantes autônomos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, se o consumidor ele sofrer um dano, ele pode demandar contra o fornecedor, contra o preposto ou ainda contra ambos, preposto ou representante autônomo. Tudo bem? Porque sendo a responsabilidade solidária, se o consumidor sofre um dano, ele pode colocar no polo passivo da ação o preposto e o fornecedor, ou o representante autônomo e o fornecedor, em virtude aí dessa solidariedade contida no 34 do CDC. Sobre a relação aí de preposição, é importante só a gente fazer aí umas observações, que tendo por base a doutrina do Sérgio Cavalieri Filho, o essencial para caracterizar uma preposição, é que o serviço seja executado sob a direção de alguém, ou seja, que a atividade seja realizada no seu interesse, ainda que em termos estritos, essa relação não resultasse perfeitamente caracterizada. Então, o que tem que haver na relação de preposição é uma subordinação. Inclusive, a jurisprudência ela tem entendimento no sentido de que não é preciso haver vínculo empregatício na relação de preposição. Tá? Então, a relação de preposição ela pode existir mesmo que não haja vínculo empregatício. Porque o importante é haver algum tipo de subordinação, tá? Para se caracterizar a relação de preposição. E só para a gente fechar o tópico, no que diz respeito ao representante autônomo, aí algumas palavras sobre ele, ele pode ser uma pessoa física, pode ser uma pessoa natural, ou pode ser uma pessoa jurídica, E ele desempenha a mediação para a realização de negócios mercantis. Então, o representante autônomo, ele faz uma mediação para a realização de negócios mercantis. Ok? Ele faz essa mediação de maneira não eventual, tá? Então, é não eventual,
e sem relação de emprego, tá? Essa é a figura aí do representante autônomo. É uma pessoa física ou jurídica que desempenha a mediação para a realização de negócios mercantis, de forma não eventual e sem relação de emprego. Tudo bem? Meus caros, para a gente encerrar aí a oferta, né, o estudo da oferta, um último tópico. Então, partindo aí para o último tópico, dentro da oferta, é o dever de informação. Como assim, professor? Dever de informação. Bom, você sabe, né, nós já estudamos lá o artigo 6º do CDC, mais especificamente artigo 6º, inciso 3 do nosso CDC, que o consumidor ele tem o direito básico à informação. Tá? Dito isso, o artigo 31 do CDC diz que o fornecedor, na fase pré-contratual, deve ofertar ou apresentar produtos e serviços acompanhados de informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa. Então vamos lá, diz o artigo 31 que o fornecedor na fase pré-contratual, ok? Fase pré-contratual, ele deve ofertar, isto é, ele deve apresentar produtos que estejam acompanhados de informações corretas, informações claras, informações precisas, informações ostensivas e informações em língua portuguesa. Ok? Então, só para a gente entender, o que é a informação correta? A informação correta é aquela informação verdadeira. Tudo bem? A informação clara é a informação de fácil entendimento. Informação precisa é a informação objetiva, tá? E a informação ostensiva é a de fácil percepção. Isso tudo quem traz pra gente é a doutrina consumerista, né? Então a informação correta é aquela informação que é verdadeira, a informação clara é aquela de fácil entendimento, a informação precisa é aquela objetiva e a ostensiva é a de fácil percepção, ok? Isso significa que o consumidor ele tem direito de conhecer todas as características do produto ou do serviço que está sendo colocado à sua disposição, né? Isso aqui é muito importante porque o consumidor ele não participa, em regra, do processo de produção do bem, né? Ele só participa da fase final, ou seja, só do consumo. Então, como ele não participou do processo de produção, é importante que ele tenha o conhecimento de todas essas características do produto ou do serviço. Aí você pode estar se perguntando, bom, professor, a informação tem que ser em língua portuguesa. Então, expressões em língua estrangeira são proibidas, né? Calma, depende, né? Depende. Algumas expressões em língua estrangeira são toleradas, desde que elas sejam conhecidas pelo público em geral. Tá? Então, a informação em língua estrangeira pode existir desde que ela seja conhecida pelo público em geral. Então, por exemplo, spray. Spray é uma expressão estrangeira, né? Mas todo mundo conhece, todo mundo sabe o que é. Por exemplo, um desodorante spray. Sabe o que significa. Outra expressão estrangeira, né? Fast food. Hoje em dia, todo mundo sabe o que é, né? Lanchonete, fast food, etc.
No caso, agora todavia, né? Cuidado com isso. No caso de produtos importados, então você tem que tomar cuidado com aqueles produtos que são importados pelo seguinte: os produtos importados comercializados no Brasil, o fornecedor tem a obrigação de colocar as informações mais importantes acerca do produto em língua portuguesa. Tudo bem? Então, quando eu tenho aí produtos importados que são comercializados no Brasil, não tem problema, né? Desde que as informações mais importantes, elas estejam em língua portuguesa, tá? Muito bem. Isso aqui que eu falei para vocês, né, é do artigo 31. E aí o que acontece? Esse artigo 31, você percebe que, conforme eu disse, ele traz um rol de informações, né? A informação tem que ser correta, clara, precisa, ostensiva, né? As características do produto precisam estar bem demonstradas, qualidade, quantidade, composição, preço, enfim. O importante é saber que esse artigo 31, ele traz um rol, né, meramente exemplificativo, tá? Então o rol, ele é meramente exemplificativo. É bom que fique claro, tá? Outro detalhe importante, né? Fazer aí uma observação. Professor, e quando eu tenho produtos refrigerados, né? Eu tenho produtos refrigerados, produtos que vão na geladeira, produtos que vão no freezer, né? Aí desculpa, novamente aí. Nos produtos refrigerados, eu preciso ter um cuidado, né? Porque por causa da umidade, as informações elas precisam estar gravadas no produto de modo que não se apaguem, ok? Então tem que aí tomar esse cuidado com os produtos refrigerados, né? Danone, por exemplo, derivados de leite em geral, né? Que são conservados aí em freezers, em geladeira, por conta da umidade, tem que ter cuidado para as informações não se apagarem. Tá? Agora, em relação ao preço do produto, né, nos termos do artigo 31, o preço do produto deve constar expressamente nas informações, tá? Só que alguns anos atrás, o STJ, ele tinha um entendimento de que a colocação de etiquetas em todos os produtos era obrigatória. Tá? Então, antigamente, o STJ entendia que a colocação de etiquetas em todos os produtos era obrigatória. Tá? Acontece que nós tivemos, em 2004, o advento da Lei 10.962, né, de 2004, e com o advento dessa Lei 10.962, o STJ mudou o seu posicionamento e ele passou a admitir que o preço dos produtos seja indicado ao consumidor através de código de barras, naqueles locais em que o consumidor possui acesso direto ao produto, né? Então, por exemplo, mercearias, mercados, em que o consumidor ele tem acesso direto ao produto, essa verificação do preço ela pode se dar por meio de código de barras. Ok? Tranquilo? Para finalizar, última informação, o desrespeito ao dever de informar acarreta, né? Então, o desrespeito ao direito de informação acarreta a responsabilidade tanto civil como penal do fornecedor, né? Então, o desrespeito ao dever de informação pode acarretar a responsabilidade civil e penal do fornecedor. E é isso, meus amigos. Terminamos o estudo da oferta no CDC. Espero aí que esse tópico, né, esse assunto referente à oferta tenha ficado suficientemente claro para você, tá? Qualquer coisa, entre em contato comigo pelas minhas redes sociais, Facebook e Instagram, que aí eu vou ter o maior prazer de te responder caso você tenha ficado aí com alguma dúvida, tá bom? Não perca aí os próximos vídeos, porque ainda temos muito o que falar sobre o direito do consumidor. Até a próxima!